Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos trazer uma palavra rápida, porque as horas já foram, mas nós agradecemos a presença de vocês, a paciência. Mas Deus tem algo para tratar conosco ainda, mas eu serei bem breve. E Deus vai falar ao teu coração ainda nesse final de culto, amém? Então, eu quero convidar você a acompanhar o texto, ou abrir a tua Bíblia, ou acompanhar no telão. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 6 ao 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6 ao 10. Que diz: ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Esse texto que eu li está se referindo ao povo de Israel, aos israelitas. Os israelitas, irmãos, é o povo escolhido de Deus. Sabemos, né, que Deus escolheu os israelitas para habitar no meio deles no Antigo Testamento. Todos os inimigos de Israel sabiam que o Deus de Israel era poderoso. E muitos deles que quiseram afrontar o Deus de Israel, todos eles, sem exceção, se deram mal. Porque Deus habitava no meio de Israel. E tudo o que Deus fez com Israel, como pessoa, como nação, foi para dar exemplo para todas as gerações passadas e gerações futuras. Então, por isso que o apóstolo Paulo, falando já agora no Novo Testamento, falando comigo e com você, falando aos Coríntios, ele disse: ora, essas coisas foram feitas para exemplo. Então, Deus usa o que ele fez no Antigo Testamento para dar exemplo para nós. E tem um ditado que diz que é melhor nós aprendermos com exemplos dos outros do que com o nosso próprio exemplo. Tipo, com as lutas que alguém passa, as provas que alguém passa, nós ficamos de olho e nós aprendemos a não fazer daquele jeito. Então é melhor aprender com a experiência dos outros do que a nossa própria experiência. Esse é o tema da mensagem que nós queremos trazer. É melhor aprendermos com a experiência dos outros do que com as nossas próprias experiências. Porém, tem algumas situações que nós achamos que para nós vai ser diferente. E tem algumas exceções que para nós é diferente do que aconteceu com outras pessoas. Porém, irmãos, tem umas coisas que eu quero falar nessa mensagem rapidamente, que são princípios de Deus e que Deus não muda. Princípios de Deus não se muda. Nós estamos vivendo uma geração que quer mudar os princípios de Deus. Está chamando o que é santo de profano e o que é profano de santo. Está dando apelido para pecados. Essa geração está vivendo um falso cristianismo. Um cristianismo apenas de nome, mas não um cristianismo de prática. Fala-se sobre amor, mas não vive o amor. Fala-se sobre honestidade, mas não vive honestidade. Fala sobre uma vida de comunhão com Deus, mas no entanto não tem comunhão com Deus. Fala de uma vida de testemunho, mas no entanto tem muitos que dão mau testemunho. E com o passar do tempo, a igreja, irmãos, vem
A religião, ela vem caindo em descrédito. Mas o cristão não. O verdadeiro cristão, ele tem sua marca. A religião, ela tem as suas doutrinas, os seus usos e costumes, né? Porque a doutrina é bíblica e é para todos seguirem. Mas os usos e costumes, nós sabemos que tem igreja que tem um determinado costume, tem outro que tem um determinado costume, só que isso não vai afetar a nossa salvação. Por isso que as pessoas que pensam diferente de nós e agem diferente, porque aprenderam daquele jeito, eles acham que aquilo está certo, e eles fazem com zelo e com fidelidade, é válido diante de Deus. E nós não podemos questionar. Agora tem coisas, irmãos, pecados, que eu e você precisamos abominar, reprovar. Tem gente que fala assim, nós não podemos julgar. Não, nós não podemos julgar as pessoas, mas nós podemos instruir. É o nosso papel, é instruir. É não jogar a pessoa fora quando peca, mas instruir ela, dar a mão para ela levantar e ajudá-la a trilhar no caminho. Porque, irmãos, não adianta querermos nos enganar. Se nós não atendermos os princípios que Deus nos ensinou, deu exemplo para o povo de Israel, usando eles aqui humanamente falando, para que nós possamos ver o acontecer. Porque Deus é espírito, ele precisa materializar o que ele fala. E o que ele materializou na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Jesus, quando veio como homem, e na vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Eles viveram, como eu e você, carne e osso, e sofreram as mesmas aflições que nós sofremos. E por isso, então, vale a pena a gente meditar e seguir o exemplo bom, irmãos, para que nós não venhamos colher frutos amargos. Porque as pessoas dizem assim, para mim vai ser diferente. Mas se você praticar um pecado semelhante àquele que alguém está praticando, irmãos, você vai sofrer as duras penas. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Mas ele é o Deus que nós servimos, na pessoa bendita do Senhor Jesus, é um Deus que perdoa. Sim, é um Deus que perdoa e nos perdoou na cruz do Calvário. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Mas não é por isso que nós devemos abusar da graça. Sabe aquelas pessoas que abusam da graça? Tem muitas delas, irmãos. E tem muitas pessoas que estão abusando da graça de Deus até distraidamente. Alguns por ignorância, outros por orgulho, outros por coração duro, outros porque não querem se humilhar, outros por distração mesmo, outros porque são enganados pelas coisas desse mundo. Porque esse mundo, irmão, tem muita gente que fala assim, olha, o mundo não tem nada para nos oferecer, o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Mas, irmãos, no aspecto físico, o mundo tem muita coisa para nos oferecer. Tanto é que o atrativo do mundo tem atraído muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão deixando de vir para os cultos por causa de outras programações do mundo. Se não fosse atrativo, as pessoas viriam para o culto. Você não acha? Vamos ser sinceros. Tem programações que são atrativas. E tem até boa aparência. Mas o final é o engano, a perdição, as lágrimas. Por isso nós devemos estar atentos. E aqui nesse texto que eu li, o apóstolo Paulo menciona 5 razões por que os israelitas não puderam entrar em Canaã, a terra prometida. Irmãos, nós sabemos que eles saíram do Egito, onde viviam como escravo, e eles seguiram na liderança de Moisés para a terra prometida, onde Deus tinha um lugar específico para eles, chamado a terra de Canaã, onde mana leite e mel, que era uma terra produtiva, era um lugar bom, um lugar maravilhoso, que Deus escolheu para o seu povo, porque Deus tem do bom e do melhor para mim e para você. E o que eu quero dizer para você, irmãos? Que o povo de Israel, aqui Paulo fez um resumo da transição, na viagem que eles fizeram, de que forma eles agiram. Paulo apenas fez um resumo dos principais
pecados que eles praticaram e que acendeu a ira do Senhor contra eles. E tanto é que num dia só morreu 23 mil pessoas. Morreu num dia só por causa do pecado. E não morreu todos eles instantaneamente, porque Moisés entrou em ação e intercedeu. Falou: Senhor, tenha misericórdia do teu povo. O que as outras nações vão dizer do Deus que tirou o povo do Egito e depois os matou a caminho à terra prometida? Mas a ira de Deus se acendeu tanto, irmãos, que aí o Senhor queria acabar com a vida deles. Mas o que aconteceu? Moisés teve ousadia, porque Moisés, ele tinha amizade com Deus. Moisés era amigo de Deus. E Moisés não era perfeito, mas Moisés liderava o povo com muito afinco, com muita dedicação. Ele era amoroso com o povo, mas também ele era amoroso a Deus. Ele amava a Deus e honrava a Deus. E aí o que aconteceu? Durante aquele trajeto, o povo de Israel, os israelitas, praticaram abominações, praticaram pecados que foram reprovados pelo Senhor. Lá no capítulo 13 de Números, que nós não vamos ler, mas você conhece a história dos 12 espias que foram espiar a terra, e dos 10 deles era para trazer um relatório para Moisés sobre a terra, que eles foram sondar, que era a terra que emana leite e mel, e eles vieram com o relatório. 10 dos 12 que foram enviados trouxeram um mau relatório, murmurando, reclamando. Apenas 2, irmãos, apenas 2, apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo e creram no que Deus estava falando, que aquela terra era deles. Eles iam pisar naquela terra. Os outros olharam os gigantes, olharam a dificuldade, ficaram com medo, começaram a murmurar e começaram a dizer assim: olha, Moisés nos tirou do Egito para nós morrermos aqui no deserto. E de que forma, irmão, nós podemos aplicar na nossa vida essa palavra de sabedoria, de experiência que esse povo viveu? Nós também um dia pertencemos ao Egito, que era a vida do pecado. E o dia que nós nos convertemos, nós deixemos o Egito e comecemos a trilhar no caminho para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Você já viu, irmãos, que tem pessoas que são crentes, que frequentam a igreja, que buscam a Deus, mas que vivem numa luta constante, que não é uma luta, apenas uma transição. Porque o deserto é um lugar de transição. O deserto não é um lugar de morar, irmãos. Tanto é que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tinham morada fixa como escravo lá. Mas quando eles saíram, eles não tinham morada fixa. Porque o deserto não é lugar de você morar fixamente. De você fazer uma casa ali e ficar. Não, não, não. Isso já é o primeiro exemplo, que nessa caminhada, que nós deixamos o mundo do pecado, fomos resgatados pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo que nos guia para as promessas de Deus. Para o Israel de Deus aqui, literalmente falando, era uma terra prometida, onde tinha gigantes, onde tinha cidades fortificadas, e era difícil deles ter acesso. E por isso que eles ficaram desanimados. E eles praticaram pecado. E hoje, o que acontece, irmãos? Nessa caminhada como cristãos, como servos de Deus, nós também temos dificuldades. Porque a nossa verdadeira morada não é aqui. Aqui é transitório. Portanto, que as pessoas que se apegam com essa vida, é a mesma coisa que aquele pessoal, o povo israelita, se apegaram com o deserto. Eles não se apegaram com o deserto, eles sabiam que era passageiro, mas eles começavam a reclamar do passado. Eles começaram a relembrar do tempo que eles viviam como escravo. E começaram a lembrar dos melões, dos pepinos, dos alhos, das carnes do Egito. Eles queriam voltar para lá. Inclusive nesse capítulo de Números, capítulo 13, eles propõem
em levantar líderes contra Moisés para liderar eles de volta, para eles voltar rastro atrás. Mesmo que Deus tinha feito, irmãos, tudo para eles. Deus proveu água para eles, onde não tinha água potável. Quando eles chegaram no rio, chegaram à beira de Mara, Mara quer dizer amargo, a água era amarga, não prestava. Deus deu instrução para Moisés, Moisés cortou uns ramos e jogou na água, a água foi purificada, eles beberam de água doce, água saudável. Quando eles tiveram um momento que não tinham água para tomar de novo, a rocha deu água para eles. Eles não tinham alimento, porque no deserto não tem como plantar, não dá certo, nada presta. Deus sustentava eles, irmãos. E Deus dava o maná fresquinho para eles. E dizia para eles, olha, não guardem nada para amanhã, porque amanhã eu vou prover do amanhã. O de hoje eu vou prover, já dei, e o de amanhã eu vou dar. Isso não é um exemplo para nós, irmãos? Tem gente que se preocupa com o que vai acontecer amanhã, em vez de viver o hoje. Como disse o Petros aqui, em tudo, Deus precisa ser glorificado. Em tudo dai graça. Você se alimentou hoje, irmão? Tomou teu café, almoçou, vai jantar, está, né, a tua casa tem alimentos, tem abundância, você está com saúde, você pode vir na igreja, você pode vir adorar o Senhor. Isso não é uma bênção, irmãos? Obrigado, Neia. Isso não é uma bênção? Rever nossos irmãos, lá o Marcelo, a Terezinha, que vieram participar conosco, né, a sua família inteira, que sempre nos honra quando está aqui na cidade. Maravilha, viu? A gente fica feliz por isso. Porque Deus se agrada da comunhão. A distância não mudou nada, nós continuamos amando vocês. E também cremos que vocês continuam nos amando. Aí, irmãos, tem gente, irmãos, que hoje, semelhante ao povo israelita, quer voltar rastro atrás. Quer abandonar a casa de Deus. Pastor, não estou aguentando a luta. Eu acho que eu vou abandonar. E deixa-se levar, irmãos, por picuinhas, deixa-se levar por pecados, deixa-se levar por distrações, e abandona a caminhada, e volta, irmãos, para, espiritualmente falando, o mundo, o Egito. Onde era escravo de Satanás, volta a ser mais escravo ainda. Porque imagine, irmãos, um escravo que foge da casa do seu senhor, depois ele volta, ele é castigado. Ele apanha 39 chicotadas, mais uma, para não inteirar as 40, e começa tudo de novo, mais 39. E assim vai repetindo. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo apanhou, davam 39 chibatadas nele, e daí menos uma. E voltavam tudo de novo. Mas, irmãos, o povo, com tudo que Deus fez, voltando aqui para o Israel de Deus, eles queriam voltar. Eu creio que a geração que andou no deserto foi a geração que mais viu o agir sobrenatural de Deus. Sabe o que acontecia com eles? À noite, uma coluna de fogo acompanhava eles. A coluna de fogo parava, eles paravam. De dia, por causa do sol ardente, uma nuvem andava. E eles acompanhavam a nuvem. Eles acampavam, a nuvem estava parada. Quando a nuvem começava a se mexer, eles desmanchavam o acampamento e seguiam, guiados por Deus. Mas Deus cuidando, dando um maná fresquinho para eles. E até isso eles desobedeceram. Tinha muitos deles, irmãos, que guardavam maná para outro dia, preocupado. Amanhã acho que não vai vir. Sabe o que é essa preocupação? Não confiar no Deus que nós servimos. Quando você fica, irmãos, preocupado, isso não é levar uma vida descuidada, mas quando está fora do limite, é falta de fé e é pecado. Deus fica triste e vem juízo sobre nós. Ao preparar essa palavra que Deus me deu, ao estudar essa palavra, eu orei e pedi perdão a Deus, irmãos, porque esses dias eu murmurei para Cleusa. E o Espírito Santo falou para mim, você murmurou esses dias. Eu não tenho sido contigo?
Você continua confiando e acreditando em pessoas, porque é eu que ajo através das pessoas. Porque se não fosse eu agir, ninguém faria nada pela minha obra. Eu fiquei, irmãos, como minha mãe falava, eu fiquei chuim na hora. Fiquei envergonhado, me entristeci muito e falei, Senhor, me perdoe. Porque a gente sempre vai, irmãos, pelos acontecimentos. Nós olhamos o que está acontecendo, e nós olhamos para o lado negativo, e nós ficamos preocupados. O que vai ser de nós? O que vai ser da igreja? O que vai ser de mim? Deus é contigo, meu irmão. Minha irmã, a tua família, Deus está cuidando. Deus tem coisas tremendas. E sabe o que eu quero me referir agora? Porque nós vamos já terminar a mensagem. Qual é a terra prometida? Qual é a Canaã que Deus tem para nós hoje? É o 2024 inteiro, irmãos. Aquilo que você não conseguiu fazer agora em 2024, você vai consolidar. Se você não falar amém, não vai confirmar. Então vai confirmar agora. Né, irmã Lenda? Nós temos que confirmar. Amém. Assim seja. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o que está acontecendo, qual a barreira que eu tenho à frente. Eu não sei, irmãos. Mas o meu Deus sabe. Você não sabe a barreira que eu tenho. Mas o meu Deus sabe. E Ele é especialista, irmãos, para romper barreiras. O Senhor é especialista para romper barreiras. E se Ele foi contigo até agora, não podes crer que Ele vai continuar sendo com você, irmão. Se Ele te guardou até agora, Ele te deu saúde, Ele te deu vigor, você venceu doenças, você venceu a pandemia, você está vivo. Você venceu todas as aflições que passaram pela tua vida, pela tua família. Você venceu, Deus fez você vencedor. Você acha que você não vai continuar sendo um vencedor? Você vai continuar sendo vencedor. Sabe por quê? Porque Deus já rotulou eu e você, vencedores. Na minha testa está escrito assim, vencedor. Para que o mundo veja. Irmãos, por isso que eu não desanimo. Eu andei desanimado e murmurei. E eu reconheci meu pecado. Chorei na presença de Deus. Me entristeci. Mas tem muitas vezes, irmãos, que nós não percebemos que nós estamos murmurando. Quantos querem entrar num ano abençoado? No teu ministério, na tua família, no teu trabalho. Porque, irmãos, nós precisamos ser abençoados em todas as áreas. Existe alguém que já pregou no passado, que eu ouvi muitas mensagens, a teologia da pobreza, que você não pode ter, não pode conquistar riquezas. Não, você pode sim. Você trabalha porque você quer ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Só o que você não pode é colocar as coisas, a riqueza antes de Deus. A nossa riqueza, Deus está presente. Cada dia eu sou grato pelo que o Senhor me dá. E eu cuido daquilo que o Senhor me dá, porque houve um tempo que eu não cuidava. Esse sapato meu aqui já tem algum tempo, e eu zelo dele. A Cleusa zela das roupas. A Cleusa zela daquilo que Deus tem dado para nós. Nós zelamos daquilo que o Senhor tem dado. Porque se você zelar daquilo que Deus tem dado para você, Ele vai te dar coisas melhores. Ele vai dizer assim, o meu filho cuida daquilo que eu dei, tenha um coração grato, então eu vou abençoá-lo sem medida. Agora já pensou, irmãos? Você não fica chateado quando você abençoa um filho e o cara não fala nada para você, não diz nada. Muito obrigado. Obrigado, pai, pela bênção. A gente fica chateado, não fica? Mas Deus, como pai de todos, irmãos, Ele fica chateado quando nós começamos a reclamar. Porque o povo lá começou a reclamar. Porque eu estou com saudade do pepino que eu comia lá. Saudade dos alhos. Eu mastigava alho. Ficava com bafo, mas eu tenho saudade. Os panelões de carne que eu comia lá no Egito. Tem gente, irmãos, que fica... Ai, as cachaças que eu bebia. E os amigos que eu tinha. Ai, cerveja. Irmãos, nada disso mais. Irmãos, eu posso ver a tigrada. Desculpa, lá na nossa terra nós falamos tigrada, né?
Posso ver tigrada bebendo em volta de mim, eu nem bola dou. Porque, sabe o que aconteceu? Eu fui liberto. Hoje é a suficiência de Jesus para a minha vida, irmãos. Ele é suficiente em tudo. Se eu estou com sede, irmão, eu tomo uma água. Parei de tomar refrigerante também, porque eu estou perdendo peso, né, irmãos? Perdi 8 quilos, né? Graças a Deus. Irmãos, a vida saudável, irmão, nós não precisamos fazer coisa errada para ser feliz. Eu, por exemplo, tenho uma mulher bonita. Sou um homem feliz. Você que tem a tua esposa, tem uma esposa bonita. Um esposo bonito. Né? Um futuro casamento para aqueles que vão casar. Para você que não é casado, mas Deus vai preparar para você. Viu? Você tem tudo para ser feliz. Tem uma família abençoada. Por quê? Por que ficar entristecido? Irmãos, Deus deu uma família abençoada para nós. Tem as picuinhas e até mesmo algumas coisas que surgem que nos deixa entristecido. Tem, irmão. Mas essa vida é passageira. Você não vai fazer morada no deserto. Ou você vai querer fazer uma barraca e vai ficar no deserto. Não, o deserto é lugar, irmãos, que não é bom de ficar, não. Você tem que cruzar o deserto e entrar na terra prometida. Para você gravar bem, são 5 razões que ele destaca nesse texto que eu li aqui. Eu quero só citá-las para você. E se você quiser, grave bem, depois assista a mensagem que está gravada, para você guardar bem. Todos nós, irmãos, sem exceção, nós passamos por esses desafios, todos os dias. O povo de Israel passou, a igreja primitiva passou, todos passam os dias de hoje, e nós precisamos tomar cuidado. Primeira coisa, a primeira razão do fracasso do povo de Israel, e se nós não cuidarmos, nós não entramos na terra que emana leite e mel, nós não vamos desfrutar das bênçãos, irmãos, multiplicadas que Deus tem para mim e para você. A primeira razão que eles não entraram, e nós também podemos perder a bênção, porque Deus está com as mãos estendidas, mas nós vamos sair fora do trilho, e é quem estiver no trilho, que Deus planejou, é que as bênçãos vão alcançar. Amém? Se você sair fora, a bênção não vai alcançar você. A primeira coisa aqui que o povo, de uma maneira geral, fizeram no deserto, que era transitório, e para nós que estamos transitório aqui também, mas nós temos um bom tempo para viver aqui, eu espero que muitos anos Deus dê para você, para nós todos, para nós cumprirmos o propósito do Senhor, foi a cobiça. E o que a cobiça traz? O que é a cobiça? A cobiça busca constante satisfação de nosso ego, às custas de Deus e de outrem. É uma extrema preocupação com aquilo que o nosso ego deseja, a satisfação ou gratificação dos desejos da carne. Sabe o que é, irmãos? Quando você começa a ser norteado pelos teus desejos. Os nossos desejos, irmãos, são enganosos. Nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que ser inteligentes. Nós temos que olhar dos lados, olhar as experiências que foram amargas para quem pegou o tal caminho. E a cobiça, irmãos, é algo que tira o sono da pessoa. A cobiça faz a pessoa ficar invejoso, com inveja dos outros. A cobiça faz que a pessoa trabalhe usando as outras pessoas como escada. A cobiça faz isso. A cobiça tenta Deus. A pessoa começa a teimar com Deus e começa, né? A cobiça é um pecado que o povo de Israel cometeu. E o povo de hoje, a igreja, continua cometendo se nós não nos policiarmos. Qualquer um de nós. Irmãos, essa palavra é para mim. Não é uma palavra de chibatada para você, mas é um conselho para você. Para você ter as rédeas
Observe como está o teu coração. A cobiça tem te atraído? A cobiça tem te pegado? Livre-se disso. A segunda, a idolatria. O que é uma idolatria hoje, irmãos, para nós cristãos, para nós evangélicos? A idolatria é um sistema de valores que criamos em que damos mais importância do que qualquer outra coisa, mais que Deus. Alguns interesses que podem tornar-se ídolos para nós. Eu vou dar alguns exemplos aqui nesse tópico. O poder. Tem muitos cristãos, irmãos, servos de Deus, que se corromperam. Por exemplo, se você for ver artistas gospel, quantos deles, irmãos, voltaram para a música secular e para os shows? Sabe por quê? Porque tem popularidade, é conhecido, e pensa assim, eu preciso explorar mais aquilo que, financeiramente, ao ponto de muitas de cantoras, que eu não vou citar nome aqui agora, também não lembro, que uma delas disse assim, cantar em igreja não rende money. E abandonaram. Porque ser gospel não é ser cristão, viu, irmãos? Gospel é uma nomenclatura mercadológica. Hoje, você sabia que a música popular brasileira está incluída a gospel? Música popular brasileira. O gospel é um gênero de música que as pessoas cantam. Então, não vá pensar que todos aqueles que estão lá nos grandes eventos são crentes de verdade. Eles saem de lá e vão praticar pecado. Isso foi comprovado. Mas a gente não está aqui para apontar dedo. Nós estamos aqui para dar exemplo e nós precisamos ficar espertos. Nós precisamos, como para os homens, pôr a barba de molho. Então, o que é a idolatria? Tem pessoas que idolatram o prestígio. Ele quer ter prestígio, ele faz tudo para ter seguidores, no Facebook, no Instagram. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. É errado você estar pregando e compartilhando a palavra. Não, eu faço isso. Mas você não pode ter ganância por ter seguidores. Tem alguém até que fala assim, você quer ter seguidores? Vai lá e dá um cutucão numa bespeira. Você vai ver de seguidores que vai atrás de você. Já experimentou mexer com as abelhas? Cutucar? O enxame de abelha, eles vão atrás de você. Você tem seguidores. Mas, olha aqui, irmãos. Muitas coisas que se tornam ídolos na vida das pessoas que estão nas igrejas. Por exemplo, tem gente que se torna um ídolo pelos estudos, é formado, eu sou teólogo, eu sou doutor em divindade, eu sou coach. Tem outros porque tem dinheiro, tem uma boa reserva no banco, ele se acha melhor que os outros, se torna uma idolatria. Tem outros que os negócios estão acima de tudo. Ele só vai deixar os restos para Deus. Tem gente que a religião, a denominação, é mais poderosa do que os cristãos, do que o reino de Deus. Porque a minha igreja é a maior igreja do mundo. Porque a minha igreja tem igreja em todo canto, mas são salvos. Será que se Jesus vier hoje, a nossa igreja vai subir? Será que nós vamos subir? Tem gente que idolatra. A popularidade, irmão, se torna um ídolo. Tem pessoas, irmãos, que a gente vê até, eu fico invocado com isso. Tem uma professora de psicologia que ela é bem conhecida, ela vai fazer os vídeos dela. Em vez dela falar com o público, ela fica se arrumando o cabelo. Ela faz um espelho do celular. E se arruma de todo jeito. A gente quer ver que ela quer se aparecer. Eu assisti umas vezes umas aulas com ela e pensei, não, essa mulher, ela quer mais aparecer do que dar aula de psicanálise. Porque tinham recomendado para mim. Falei, não, para mim não serve. Ela quer ser o conteúdo em vez de passar o conteúdo para nós.
Não que ela seja escandalosa, mas ela quer ser ser a estrela. E tem pessoas assim, irmãos. E isso não é idolatria? Claro que é idolatria. Claro que é tudo, irmãos. O que nós supervalorizamos e deixamos Deus de lado é idolatria. Tem gente que idolatra qualquer coisa que você possa imaginar, é um perigo. Tem muitas pessoas, irmãos, que idolatram objetos, idolatra família, idolatra pastor, idolatra ministério. Tudo isso está acontecendo no meio do povo de Deus, irmãos, que estão caminhando para a terra prometida, que estão caminhando para o lugar que Deus foi preparar para nós, aqui é lugar de passagem, tudo vai ficar por aqui mesmo. A terceira coisa que não deixou eles entrarem, a terceira prática que eles praticaram lá, a imoralidade. O termo imoralidade designa todos os tipos de pecados sexuais, pecados é sempre pecados. Não importa o nome que nós queremos dar. Irmãos, muitos têm abandonado a casa de Deus por adultério, porque pecaram, traíram a esposa traiu o marido. E o pecado de solteiros também, que tem relacionamento íntimo, é fornicação, leva para o inferno. Tem muitos crentes praticando isso e estão achando que é normal. Então, irmãos, eu não vim aqui, eu não quero essa mensagem para estar descendo a lenha e falando, mas viu, irmão, se eu não falar, as pessoas que praticam como isso seja normal, vão perecer. E ai daquele que perecer sem Cristo. Portanto, é melhor corrigir agora. Existe o arrependimento, o perdão, só que haverá consequências. Deus vai te perdoar, mas as consequências você vai colher do pecado. Porque nós sabemos que as pessoas já fizeram a pergunta, mas viu, pastor, Deus perdoa um assassino que está na cadeia, mas que... Por que não soltaram ele? Porque Deus perdoou. Deus perdoou o pecado dele, mas a consequência é ele puxar a cadeia o tempo que for necessário. Por exemplo, o Petros testemunhou aqui. Foram 9 meses. E nós pedimos a Deus, Senhor, que o Senhor faça com que nós não percebamos esses 9 meses. Nem o Petros, nem nós, porque nós também precisamos. A falta dele também foi difícil para nós. E Deus fez, irmãos, como se foi algo tão rápido. E Deus trabalhou na situação. Mas ele teve que passar por isso. E ele mesmo, quantas vezes nós fomos lá, nós íamos de cada 15 dias. E ele dizia, olha, eu estou passando por isso, mas está valendo a pena. Porque agora eu vou ter convicção. Irmãos, é maravilhoso quando a gente peca, quando a gente erra e diz assim, olha, eu vou colocar freio na minha boca. Eu não vou praticar mais isso. Pratiquei, fiz, mas peço perdão ao Senhor. Eu vou colher as consequências agora. Porque quando a gente peca, irmãos, pode se preparar porque a colheita vai vir. E a última, essa é a última. É a última prática que impediu eles de entrar na terra prometida. A murmuração. Foi o pecado que eu cometi essa semana. Murmurar nada mais é que fazer uma confissão negativa. Olha, irmãos, que coisa. Eu peguei e anotei isso. Uma confissão negativa. Queixar-se da vida, criticar os outros, achar erro em tudo, ou espalhar boatos, são formas de murmuração. Existem crentes que acham comum murmurar contra o pastor e sua família, e não entendem por que seus filhos não se convertem. Irmãos, muitas vezes a gente comete esse erro. A gente leva para dentro da casa da gente os problemas da igreja e detona tudo. Ah, porque a nossa igreja tem feito isso, porque a nossa igreja tem pouca gente. Ah, porque tem pecado no púlpito. Ah, porque o pastor não se mexe. Ah, porque aquele irmão está fazendo isso. Fala, irmãos, na mesa do café, na mesa do almoço.
Aí o teu filho vai querer ir para essa igreja? Não estou generalizando, não estou dizendo que seja tudo isso. Porque que às vezes o filho não quer vir para a igreja. Porque às vezes ele não quer saber de igreja, ele quer experimentar o mundo. Igreja nenhuma serve para ele. Tem gente que é assim, que vive de desculpa. Ah, não, vou para tal igreja que é lá. Porque no passado, irmãos, quando a pessoa era corrigida pelo pastor, ele mudava a sua vida. Mas agora tem gente, não estou generalizando, tem gente que muda de igreja. Porque é mais fácil. Eu não preciso estar olhando para aquelas pessoas que sabem do meu pecado. Eu já confessei o meu pecado, não precisa agora aquelas pessoas ficarem me rotulando. Mas a Bíblia diz que nós devemos levantar onde nós caímos. Porque quando nós fugimos disso, irmão, sabe o que acontece? Só essa prática, só essa atitude já é uma atitude de orgulho. Mas cada um sabe o que faz, cada um toma a decisão que quer, tem o livre-arbítrio. Mas eu como pastor e você como líder, você como servo, como serva, você deve corrigir a tua vida e também ajudar aqueles que você conhece. Porque às vezes uma palavra tua vai livrar aquela pessoa da ira vindoura. Então, queridos, palavras que nós jogamos ao vento, de murmuração, sabe aquele resmungamento que nós temos às vezes? Macetamos o dedo, batemos a mão, o pé. No passado a gente falava um baita palavrão. Eu troquei o palavrão, eu digo misericórdia, Senhor. Muitas vezes eu falo assim, ô glória! Tá doendo, né? Maceta o dedo, né? Mas é melhor falar isso. Ou então ficar quieto. Irmãos, aqueles que andam murmurando, irmãos, porque talvez você pense que reclamar uns dos outros e falar mal das coisas, falar mal dos outros, na verdade, criticar maldosamente, ficar falando além daquilo que deveria falar, é murmuração, irmãos, e é pecado. E vem juízo sobre nós. Portanto, determine no teu coração, como eu e a minha esposa, a gente conversando sobre isso, a nossa família conversando. Vamos segurar mais a nossa boca. Se nós queremos criticar alguém porque não está procedendo muito bem, falando da igreja, das pessoas, vamos orar por ela. Vamos ajudar ela. Se talvez você me criticou a pastora, criticou o líder aqui da igreja, outros líderes, em vez de nos criticar, ore por nós. Eu falo para vocês, irmãos, eu não tenho problema de saber que sou criticado. Não tem problema. Não perco o sono. Você pode ficar tranquilo, que eu já perdi o sono no passado. Mas hoje a pessoa pode me falar assim, fulano falou isso e isso de você. Eu digo, ô glória, ainda bem. Eu estou incomodando o inferno. Agora, se falar de um pecado, o que eu tenho que fazer? É me humilhar e corrigir. Então, irmãos, não se esqueça, irmãos, que assim como o povo que estava no deserto, foi transitório. E Deus decretou que aqueles que murmuraram e quiseram voltar para o Egito, Deus não tem prazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer daquele que tira a mão do arado e quer voltar atrás. Deus não tem prazer. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus decretou que aquela geração, acima dos 20 anos, não ia entrar na terra prometida. Eu quero dizer para você, encerrar esta mensagem, que Deus nesta noite está liberando um decreto. Pastor, mas no Novo Testamento, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pecado sempre será pecado. A única diferença é que naquele tempo Deus guiava o seu povo. Através do seu líder Moisés e Arão, que era o sacerdote e tal. Hoje, eu e você temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. Se você não obedecer o que o Espírito Santo está falando ao teu coração, irmão, eu vou dizer para você, com muita dor no coração,
você não vai conquistar, você não vai chegar no lugar onde Deus quer. Mas eu creio que nessa noite todos aqui querem desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para 2024. Posso ouvir um amém? Vamos nos colocar em pé. Essa palavra para você que está nos assistindo também, você que está nos acompanhando ao vivo, você que vai assistir depois, que Deus te abençoe, que você possa cuidar das suas atitudes, né, ter o domínio próprio, ser humilde para ouvir e também saber, pensar bem no que vai soltar da boca para fora. Eu quero, irmãos, dizer para vocês, eu não fiz essa experiência, vou orar, mas eu quero dizer para vocês. Eu ouvi um homem afirmando uma coisa: pegue 2 vidrinhos pequenos, coloque arroz dentro e tampe. Sabe esses vidrinhos de comprimido? Tampe eles. E pega um vidrinho daquele e lance um monte de palavra negativa para aquele vidrinho. Esse arroz que está aqui não presta, esses grãos que estão aqui vão murchar. Tá. E o outro você pega e abençoa. Esses grãos de arroz vão ficar aqui bem, vão ficar bonitos, vão permanecer do jeito que estão. E depois você vai comparar os 2 vidros. Segundo a pesquisa científica, eu não experimentei fazer isso. O arroz que foi lançado, o vidrinho de arroz que foi lançado sobre os grãos, palavras negativas, eles mofam. Então, irmãos, não se esqueça que palavras negativas, elas penetram no sobrenatural e Satanás pega e vai executar. Eu creio que aqui, todos nós que estamos aqui, nós queremos ter um 2024 abençoado. Eu quero, você quer, e nós precisamos caminhar juntos, irmãos, para cumprir o que o Senhor ordenou. E por isso eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, você que está aqui presente, você que está em casa, você que está assistindo, da onde você estiver, eu quero abençoar a tua vida, amém? Abre a tua mão assim no sentido de receber. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, porque o Senhor, Pai, adverte o filho que ama, o Senhor corrige o filho que ama, porque o filho aceita a correção do pai, mas o filho bastardo não aceita. E nós, Pai, fomos recebidos como filhos do Senhor, filhos de Deus por adoção, mas o Senhor nos recebeu, que tanto é que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através da sua morte e a sua ressurreição, nós temos hoje acesso a entrar no teu santuário. E o Senhor conhece tudo sobre eu e sobre os irmãos que aqui estão, sobre aqueles que estão nos assistindo. Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer diante do público as nossas fraquezas. E muitas vezes não devemos fazer isso porque tem muitas coisas que nós precisamos nos consertar entre nós e Deus. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com teu poder e tua graça. Venha perdoar este irmão, esta irmã, que fizeram oração, Senhor, sincera diante do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, mudar a história. Que o decreto não seja um decreto de juízo, mas seja um decreto de bem-aventurança, de bênçãos. Que as famílias sejam abençoadas. Que os ministérios, nesse ano de 2024, venham frutificar. Cada um no ministério que foi chamado. Os que são líderes de células, os que são pregadores, os que dirigem os cultos, os que são adoradores, os músicos, qualquer trabalho, os recepcionistas, todos aqueles que fazem algo em prol da obra do Senhor possam prosperar. Não apenas prosperar no ministério, mas prosperar na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, nas promoções lá do seu trabalho. Que o Senhor abençoe dando saúde, que o Senhor abençoe de forma sobrenatural cada família aqui representada, todos aqueles que estão com as mãos abertas recebendo agora. O Senhor derrame e coloque sobre a mão deles, Pai, uma bênção especial. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus.
E você que crê, diga. Chegamos ao final do nosso culto. Nós queremos estar dando a bênção apostólica e agradecendo a todos vocês, irmãos, que vieram para esse culto de ação de graças, né? E reforçando que amanhã nós não teremos culto. Amanhã fica livre para você fazer tua devocional na tua casa, para você fazer uma oração. Na virada do ano, se quiser, logicamente, com certeza, perto da meia-noite, você vai estar orando, vai estar consagrando tua casa, tua família. Você pode fazer isso. E nós estaremos unidos em oração. Mas que seja um primeiro do ano, um Réveillon abençoado. Que seja uma virada, não apenas no calendário, mas que a chave seja virada. E que você possa ver a diferença. Que você possa mudar de atitudes também. Porque não adianta apenas o calendário virar, se nós não mudarmos a nossa atitude. Portanto, nós queremos abençoar ainda com a bênção apostólica. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo repouse em cada vida e em cada família. E todos possam dizer numa só voz...